Olá, pessoal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre tutela provisória. O objetivo desse vídeo aqui, dessa aula, não é fazer a leitura por escrito da lição. O objetivo aqui é esquematizar a ideia desse instituto, o entendimento que você deve ter desse instituto jurídico, de forma a facilitar a resolução de questões aí de concurso público. Também, para facilitar aí na hora de você propriamente estar lendo, fazendo a leitura da LCP no Código de Processo Civil, e inclusive para nós advogados que atuamos com essa ferramenta, precisamos ter em mente a ideia desse instituto. Então, o objetivo aqui é facilitar o entendimento da ideia que você precisa ter fixada de forma objetiva e mais simples possível desse instituto jurídico. Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre tutela provisória. A tutela provisória, ela tem previsão lá nos artigos 294 a 311 do CPC. Enfim, aqui a gente não veio ler os artigos do CPC. Eu vim com esse vídeo, conforme a explicação inicial, trazer de uma forma mais simples possível, como se eu estivesse explicando para mim, o que eu preciso fixar, ter em mente, e fazer associações de uma forma simples para facilitar a minha vida, seja resolvendo questões com a ideia central da tutela provisória e seus desdobramentos, seja aí exercendo a advocacia no dia a dia, que é também um conhecimento de uma ferramenta que eu preciso ter em mente, além de forma detalhada, com a leitura dos artigos, eu preciso ter uma noção geral. Enfim, tema do vídeo de hoje, da aula, tutela provisória, previsão dos artigos que eu mencionei. Antes de começar a falar sobre a tutela provisória propriamente, eu vou falar sobre tutela jurisdicional. E o que é a tutela jurisdicional? De uma forma simples, é a decisão judicial. Então, tutela jurisdicional, a gente associa à decisão judicial. E a decisão judicial, ela pode ser classificada como definitiva ou provisória. E aí, a ideia de decisão definitiva, a gente associa ao termo técnico, que é a sentença, que aí vai fazer coisa julgada, e decisão provisória, a gente associa aí à decisão interlocutória, que é o nome técnico, e é uma decisão que, via de regra, ocorre durante o processo. Então, eu achei importante trazer a questão da tutela jurisdicional e da ideia de decisão judicial e essa classificação, porque a tutela provisória, esse requerimento de tutela provisória, ele é concedido, em regra, por decisão interlocutória. Então, é, é um fato importante antes da gente entrar aí na questão da tutela provisória. E aí, conforme eu coloquei aqui, e tela compartilhada, na sentença, o juiz ele vai poder confirmar, modificar ou revogar a tutela provisória, que é feito através dessa decisão interlocutória, essa decisão provisória, conforme o resultado do processo. Enfim, essa parte é importante porque a tutela provisória, que esse requerimento, ele é concedido por decisão interlocutória. Então, você tem que saber é, o que seria uma decisão interlocutória. Eu explico aqui que é uma decisão provisória, e essa decisão provisória, via de regra, ela ocorre durante o processo, mas a gente vai explicar de forma detalhada aqui os tipos de tutela e a gente vai entender que nem sempre é durante o processo. A gente tem também a tutela provisória antecedente. E aí, no caso, é antes mesmo do processo, que é concedida essa decisão. Mas, enfim, para fins iniciais, essa ideia é importante. Aí a gente tem, agora, a gente começa a falar agora sobre a tutela provisória. A tutela provisória eu gosto de associar a esse conceito, que é um requerimento de proteção provisória. Então, toda vez que você se deparar com tutela provisória, você associa para lembrar que é um requerimento de proteção, que você visa proteger alguma coisa, no caso, um direito, de forma provisória. E a gente tem uma classificação. A tutela provisória, ela é classificada. A gente tem uma primeira classificação que é conforme os requisitos. Estão descritos lá naqueles artigos que eu mencionei, no início. A tutela provisória, ela vai poder ser classificada, ela é classificada, na verdade, como tutela de urgência e tutela de evidência. Então, a tutela de urgência, a gente só vai poder fazer esse tipo de requerimento, para obter êxito, no caso, nesse tipo de requerimento, quando existir a presença de dois requisitos, que é a probabilidade ali do seu direito, mais o risco de dano ou resultado útil do processo. Então, presente esses dois requisitos, a gente está diante de um requerimento de tutela de urgência. A outra classificação, conforme os requisitos, é da tutela de evidência. E aí a gente vai ter a tutela de evidência associada ao requisito de probabilidade do direito. A gente não tem aqui a questão do risco de dano ou resultado útil do processo. A gente tem a probabilidade de um direito que ele é evidente.
E essa evidência, ela é identificada através de prova documental ou um direito que é firmado, por exemplo, numa súmula vinculante do STF, enfim. O que você tem que ter em mente com relação à tutela de evidência é associar a questão que é um direito de evidente, que é um direito evidente, associando para lembrar com maior brevidade, por exemplo, a questão da prova documental e o direito firmado em tese vinculante. E essa diferença, enfim, esses requisitos aí, essa classificação é importante ter em mente. Então, tutela provisória, classificação conforme os requisitos, tutela de urgência, tutela de evidência. E a gente acabou de falar sobre os requisitos de cada um desses tipos de tutela. Passada essa classificação conforme os requisitos, a gente tem uma segunda aí classificação, que é a classificação conforme o momento do requerimento desse pedido de tutela provisória. Então, conforme o momento, a gente vai poder ter aí a tutela de urgência do tipo antecedente. Por quê? Porque ela é requerida antes ali de eu instaurar o próprio processo. Então, na prática, como é que funciona? A minha inicial, a minha petição, o meu requerimento, ele não vai estar ali vinculado a nenhum outro pedido, a não ser ao próprio pedido de tutela de urgência. Então, antes de você instaurar o processo, antes de você fazer qualquer outro pedido, a sua inicial vai ser uma inicial apresentada unicamente com requerimento de tutela de urgência. E aí, concedida a tutela, após a concessão da tutela, a lei aí, os artigos ali previstos ali com a questão da tutela provisória, é, a gente vai ter um prazo para que o autor edite, para que o autor adite a inicial. Então, a gente vai, na tutela de urgência antecedente, a gente vai ter o quê? Um requerimento, só com o requerimento da tutela de urgência. E aí a gente vai, concedida a tutela, o autor vai ter um prazo para aditar a inicial, complementando ali com todos os pedidos, os fatos e os documentos dentro do prazo legal. E aí sim a gente vai ter a instauração do processo, porque antes a gente só tinha apresentado ali o requerimento de tutela de urgência antecedente. E aí depois a gente adita a inicial, adita esse requerimento e dá início à instauração propriamente do processo, com todos os pedidos que você está indo pleitear, além do requerimento de tutela. Eu coloquei aqui que quando a tutela é concedida, a gente complementa, ou seja, a gente complementa com todos os pedidos, fatos e documentos conforme o artigo 303. Quando ela não é concedida, a gente corrige. E, no caso, o termo técnico é emendar. A gente não vai estar mais falando de aditar, a gente vai estar falando de emendar, conforme ali previsão no artigo 321. Enfim, é só um detalhe técnico. Passada essa parte, a gente vai poder ter também a tutela de urgência, classificada conforme o momento, como incidental. E aí a gente tem esse requerimento de tutela feito ali na inicial, ou a qualquer momento ali durante o processo. Então, voltando, a gente tem também a possibilidade de tutela de urgência, conforme o requisito, a classificação, na verdade, de momento, é, incidental. Ela vai ser requerida ali, essa tutela, a inicial ou a qualquer momento ali durante o processo, diferente do que ocorre na antecedente, que a gente tem antes ali da instauração do próprio processo em si. Já a tutela de evidência, a gente só tem essa classificação conforme é o momento, em que a tutela de evidência classificada de forma incidental. Então, a gente vai ter tutela de evidência incidental, requerida ali na inicial ou a qualquer momento ali durante o curso do processo. E, por fim, a última classificação, que é conforme ali a finalidade, a gente tem aí a tutela de urgência, classificada conforme a finalidade, é, em tutela de urgência antecipada ou tutela de urgência cautelar. Então, a tutela de urgência antecipada, eu gosto de associar, para lembrar com maior brevidade, associando o exemplo do pedido de medicamentos e a cautelar, associando a ideia do exemplo de bloqueio de bens. Isso porque a tutela de urgência antecipada, ela vai antecipar, de fato, os efeitos da decisão final, de forma que o juiz vai te conceder o seu direito antes mesmo da decisão final. Então, você vai poder já estar utilizando ali aquele direito, que é, no caso, como, por exemplo, o medicamento, antes do juiz te dar a decisão final, antes da gente ter a sentença. Já na tutela de urgência cautelar, a finalidade dela não é antecipar aqui os efeitos da decisão,
é proteger o seu direito, proteger o resultado útil do processo, protegendo o seu direito para que no final você obtenha ele e possa fazer uso dele, conforme ali o desenrolar do processo. Então, aqui não se antecipa, aqui a finalidade é proteção. E aí a gente tem, para lembrar, associando o exemplo, para lembrar como é a brevidade, inclusive para lembrar para fim de diferenciar, a gente tem na tutela de urgência cautelar o exemplo do bloqueio de bens. Aqui o bloqueio, ele só vai garantir que você receba aquele direito ao final. Você não vai fazer o uso antes da decisão final. Então, o objetivo não é antecipar os efeitos da decisão, e sim proteger o seu direito para que você, no final, obtenha ele e faça uso dele. Por fim, eu trouxe aqui um mapa mental. Deixa eu diminuir aqui um pouco. Eu trouxe um mapa mental esquematizado com o que eu tratei aqui nessa aula, de forma que você possa ter esse mapa mental em mente, para que você possa fazer as associações e lembrar, enfim, desse esquematizado aqui que eu falei nessa aula. Então, a gente tem aí a tutela provisória, essa tutela provisória que é o requerimento ali de uma proteção provisória de um direito. A gente faz quando a gente quer proteger, fazer um requerimento de proteger provisoriamente um direito, a gente utiliza a tutela provisória. E a tutela provisória vai ter a classificação ali conforme os requisitos. E aí eu vou lembrando, utilizando o esquematizado, por fim. Aí a gente vai ter a classificação conforme os requisitos. Tutela de urgência, lembra que é necessário dois requisitos: probabilidade do direito mais risco de dano ou resultado útil do processo. Tutela de evidência, direito evidente. É necessário ali que você tenha a probabilidade de um direito, mas esse direito tem que ser evidente e a gente não tem aqui o requisito de risco de dano ou do resultado útil do processo. A tutela de urgência, a gente tem também a classificação, tutela de urgência em antecipada e cautelar. Antecipada, você lembra ali, e cautelar, você lembra ali que é conforme a, a finalidade. Se a sua finalidade for ali antecipar os efeitos da decisão final, e aí você associa o exemplo do pedido de medicamentos, você vai utilizar a tutela de urgência do tipo antecipada, conforme o próprio nome já diz. Se você for, se o seu objetivo for proteger o direito, para que no final você não corra nenhum risco daquele resultado do processo, no processo em si não ser útil, a gente vai estar utilizando aí a tutela de urgência do tipo cautelar, porque aqui o objetivo, a finalidade é proteger o direito para que no final você possa usar o direito, usar aquele direito, e não antecipar e fazer o uso antes, como acontece ali com a tutela de urgência antecipada. E a classificação também, quanto ao momento, a gente vai poder ter quanto ao momento, a gente vai poder ter a tutela de urgência antecipada antecedente ou é, a tutela de urgência antecipada incidental. Isso acontece também com a tutela de urgência cautelar. Então, tanto a tutela de urgência antecipada quanto a cautelar, a gente vai poder ter quanto ao momento de requerimento, que vai poder ser de forma antecedente, classificada como antecedente ou incidental. Então, ela vai ser antecedente quando é feito o requerimento antes mesmo de instaurar o processo. E é aquele caso que a gente tem o requerimento, a inicial, que não é o processo em si, é só o requerimento mesmo de tutela ali. E por isso que a gente fala que é antecedente, porque é feito antes da instauração do processo. Já a classificação quanto ao momento, classificada em incidental, a gente tem a ideia aí de que aquele requerimento de tutela ele é feito ou na inicial, e aí a gente tem ali a formação do processo, enfim, ele é feito na inicial, ou durante ali o curso do processo, através de uma petição, enfim, a gente faz o requerimento ali da tutela. E aí a gente tem a tutela de evidência ali no nosso esquematizado, no nosso mapa mental, tutela de evidência, a gente só tem a classificação quanto ao requisito e ao momento. E aí a gente vai poder ter a tutela de evidência do tipo incidental, que é a tutela quando ela é requerida na inicial ou durante ali o curso do processo. Então, essa é a aula de hoje. Eu procurei aqui sintetizar um esquematizado, enfim, da ideia da tutela provisória de maneira a
fixar e resumir esse tema de forma a pessoa conseguir lembrar para fins de prática jurídica e para fins de resolução de questões. Inclusive, por isso que eu fiz esse mapa mental. Bom, essa é a aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo aqui no canal.